Olá, hoje é quinta-feira, 24 de maio e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, vamos mostrar por que as alergias respiratórias se manifestam e são intensificadas nessa época do ano. No estúdio, a gente fala sobre como os sintomas podem ser amenizados e queremos a sua participação pela internet, nas nossas redes sociais, e-mail e no nosso site. E ainda fique por dentro dos detalhes do vestibular de inverno da Unicinos, que está com inscrições abertas. O Conexão TV Unicinos está no ar. Você sofre com algum tipo de alergia respiratória? Elas já fazem parte da rotina de 35% dos brasileiros, de acordo com dados do Ministério da Saúde. E os sintomas incomodam muita gente, né, Priscila? É verdade, Vanessa. Olha, eu vou te dizer que eu não sofro com esses problemas, mas não deve ser uma tarefa fácil conviver com eles, né? E com a chegada das baixas temperaturas, os sintomas se agravam. É nessa época do ano que a rinite, a sinusite, a asma e a bronquite, por exemplo, se intensificam, Vanessa. Bom, o ideal então é saber, né, quais são os caminhos aí para saber como é que essas alergias se manifestam e como amenizar esse incômodo. Acompanhe na reportagem. As baixas temperaturas e a queda da umidade do ar, características do outono e do inverno, fazem com que as alergias respiratórias se manifestem. As mais comuns são a sinusite, rinite, asma e bronquite. Hoje, a maioria da população sofre com algum desses problemas. E é nessa época que os sintomas se intensificam. As pessoas que também ficam mais tempo dentro de casa, né, reclusas, e começam a pegar blusões e casacos e roupas com lã. E a lã, não que ela seja alergênica, a lã retém ácaro. Então até a mãe diz, olha, meu filho não usa roupinha de lã, mas a mãe está segurando ele com casaco de lã. Às vezes o ar-condicionado, quem fica muito tempo ligado, também seca muito ar. E esses fatores todos condicionam, fazem com que as pessoas possam ter mais tosse e problemas respiratórios. Nos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, o pólen das flores é o maior causador de alergias. Já no Brasil, os ácaros são os responsáveis por esses problemas. Eles são aracnídeos muito pequenos, que não podem ser vistos pelas pessoas. Eles são milhões numa cama de casal e os ácaros também eles defecam e as partículas fecais são extremamente alergizantes. Quando as pessoas saem para o trabalho ou para o estudo, o ácaro entra no colchão em busca de calor e umidade. Gato e cachorro e nós, humanos, descamamos. Isso é comida para o ácaro. Então, se tiverem gato e cachorro, fora de casa. Ou não deixem subir nos colchões. A maioria das doenças respiratórias tem origem genética. Além disso, é comum elas se manifestarem já na infância. Um nariz sem rinite tem a cor mais rosada e um que tem o problema é mais avermelhado e inchado. Os sintomas das alergias são parecidos. Normalmente, são espirros, tosse seca, coceiras, escorrimento e entupimento do nariz. E tudo isso, Natasha conhece bem. Ela sempre vem com frio. No verão sempre foi muito tranquila, agora baixa temperatura, ataca de novo. A jovem sofre de asma desde criança. Muitas vezes, o aparelho de nebulização fez parte do dia a dia. Mas o problema foi amenizado quando ela começou a fazer aulas de natação. E para prevenir essas alergias típicas das baixas temperaturas, é importante ter alguns cuidados essenciais. E Natasha tem essas cautelas. As roupas de lã, os travesseiros e os cobertores são retirados do armário, lavados e colocados no sol. Natasha percebe a diferença da limpeza de outras casas que não têm o mesmo cuidado. Quando vai dormir fora, as tosses ficam mais fortes. A madrasta Maria, que também tem uma filha com asma, não poupa na limpeza de casa e coloca em prática o que os especialistas indicam. Ela passa pano nos móveis, aspira o chão e tira o pó das cortinas e almofadas. Bom, e a chegada do inverno intensifica essas doenças. Os casos de rinite, asma e outras alergias aumentam em até 40% nessa época do ano, né, Chico? É isso mesmo, Vanessa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 57 milhões de brasileiros têm algum tipo de alergia. Entre essas doenças, a asma é a que mais causa internações, levando 400 mil pessoas aos hospitais todos os anos, segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia. As pesquisas apontam que 78% das pessoas que têm asma também apresentam sintomas de rinite alérgica.
E são duas doenças aí que são desencadeadas, né, Chico, por pólens, mofo, pelos de animais e ácaros. E é para a gente conversar sobre esse assunto que nós recebemos aqui no estúdio João Lunardi, médico pneumologista, e também Kleber Brum, professor do curso de Educação Física aqui da universidade, que nos traz dicas sobre exercícios, como é que eles podem ajudar nesse processo, não é isso? Olá, sejam bem-vindos. Doutor, para a gente começar, como é que a gente entende por que determinadas pessoas elas são mais propensas a ter, então, essas alergias respiratórias? Bom, bom dia aos ouvintes. Eu diria para ti, assim, Vanessa, que principalmente pelo aspecto genético, né? Como os telespectadores estão acompanhando a matéria, percebem que hoje nós temos milhares de brasileiros com alergia. Isso faz parte de um estudo mundial em que mostra que aproximadamente países que variam entre 8% a 15% de pessoas atópicas, ou seja, pessoas alérgicas. No Brasil, se situa entre 10% até a 15% da população em geral. Esse traço, a pessoa traz de alguém da família, genética de 2, 3, 4 gerações, ela traz esse traço que pode ser medido por exame de sangue, hoje nós detectamos isso aí, ou por teste alérgico cutâneo, para ver se a pessoa tem essa alergia ou não. Bom, e tem muita gente que nem sabe que tem essas doenças, né? Professor, quero saber do senhor, como é que os exercícios físicos, eles podem, então, serem aliados aí nesse processo? Os exercícios físicos auxiliam, né? Desde que tenhamos alguns cuidados. O que nós sabemos também nesse aspecto é que algumas atividades físicas são mais asmagênicas do que outras atividades físicas. Né? Então, nós temos, né, para exemplificar, a natação, né, é uma indicação clássica lá, com alguns cuidados, mas atividades como andar de bicicleta, caminhar e correr são mais asmagênicas do que a atividade da natação. Asmagênicas são as atividades que auxiliam as que podem desencadear, né, uma crise de asma. Então, quer dizer, nem todos os exercícios são indicados, então, para essas pessoas. Não, mas existem os não que estão mais indicados, né? Uhum. Então, a natação tem uma vantagem, né, que a literatura nos coloca, porque é realizada quando é numa piscina térmica, né, no ambiente úmido, né, o ar é quente, né, algumas das teorias colocam que o desencadeamento de uma crise vai pela perda de calor, né, ou a perda de líquido do sistema respiratório. Então, a gente vai estar contrapondo isso com essa atividade. Mas o exercício físico, né, de uma forma geral, bem controlado e adaptado às especificidades do asmático, né, pode trazer alguns bons benefícios, né, tanto no espaçamento das crises como na redução da ingestão de medicamentos. A gente tem para o Dr. João algumas imagens da internet que mostram a ação em uma pessoa que tem alergia, como o ambiente ajuda a desencadear isso. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho dessas imagens que estão ali no nosso retorno. As situações que podem desencadear. Isso aqui é a alergia imunogênica e mostra em contato com as substâncias, que inaladas são substâncias alergênicas, não, que são respiradas por via nasal ou pulmonar diretamente. Eles caem na corrente ventilatória, caem dos pulmões, são absorvidos em contato com essas células que chamados mastócitos, né, desencadeiam um processo alérgico. Esse desencadeamento que estão vendo ali, aparece uma criança espirrando, dor de cabeça, que é uma sinusite, né? Ele só é desencadeado realmente se a pessoa ela tem o histórico alérgico, né? Tanto é que tem pessoas que entram em contato com os alergênicos e não fazem esse desencadeamento, né? Então, nós temos hoje 15% da nossa população que desencadeia realmente e com fortes reações. Eu tenho pacientes que chegam a gastar 2, 3 lenços por dia. Mas uma coisa boa para os nossos telespectadores é que nós temos hoje medicamentos fabulosos, fantásticos, diagnósticos que nós podemos fazer até preciso. Nós fizemos hoje testes cutâneos que detectam se a pessoa tem alergia a pelo de gato, a pelo de cachorro, a pólen, bem específico. Mas o grande vilão se chama o ácaro Dermatofagoides pteroníssimos. Parece um nome feio, né? Que significa o ácaro da poeira domiciliar. Aquele ácaro que se acumula nos ambientes. Essa era justamente a pergunta agora, né? Em que condições esses ácaros se desenvolvem? Bom, aí nós estamos no propícia época, né? O outono para o inverno, a alta umidade faz com que haja uma precipitação de até 70% a mais desses ácaros, né?
Se tu colocar aquele aparelhinho... Nós temos umas imagens até aparecendo, porque a gente não consegue ver nada disso, Isso, né? ele tá ali, ó. Eles são microscópicos, super... Ninguém enxerga eles, né? As pessoas de casa podem estar olhando, mas nós não conseguimos enxergá-los. São, olha, 0,0 no microscópio. Micra, né? Eles são pequeníssimos. E eles defecam e eliminam, junto às suas fezes, substâncias altamente alergênicas, sabe? E isso, em contato com a nossa corrente respiratória, desencadeia processos alérgicos, né? Principalmente a rinite, a asma, né? Uma extensão maior, né? Bom, tá legal. O senhor quer complementar, por Professor, favor? Complementar até para o doutor poderia falar também, porque nós temos outros agentes que desencadeiam também a asma, né? Que podem ser ingeridos, né? As asmas sem o conhecimento, sem uma causa conhecida. E o mais interessante no contrassenso é que temos também o próprio exercício físico, o broncoespasmo induzido pelo exercício físico. O exercício físico pode ser o desencadeador também de uma crise de asma. Bom, daqui a pouco a gente vai querer saber os detalhes, então, de quais exercícios são indicados para essas pessoas, então. Porque agora a gente vai para o intervalo e, na volta, a gente continua o bate-papo sobre alergias respiratórias. Se você sofre com alguma dessas alergias ou tem alguma dúvida, manda teu e-mail aqui para a gente no conexãotv@unicinos.br ou entre em contato através das nossas redes sociais, facebook.com/tvunicinos e @tvunicinos no Twitter. A gente já volta.